membros das igrejas evangélicas, inclusive e principalmente líderes, eles podem se desviar do caminho da verdade e começar a ensinar outra doutrina. A longa história da igreja mostra que falsos profetas surgem de dentro da igreja. Eles não vêm de fora. Eles surgem de dentro das próprias igrejas. Um dia, eles já estiveram sentados no banco, foram batizados, fizeram profissão de fé, fizeram curso de teologia, foram consagrados pastores, foram colocados à frente de um trabalho, pregaram, ensinaram, aconselharam, batizaram gente e tudo mais. E, de repente, alguma coisa aconteceu que eles começaram a mudar de comportamento. E começaram a seguir outras doutrinas. Se desviaram da verdade bíblica na qual eles foram ensinados. E não somente a doutrina, não somente o coração e os motivos são errados, mas o ensinamento é errado. Perceba que, pelo que Paulo está falando aqui, a causa, primeiramente, é espiritual ou moral. Tipo assim, um líder cai em pecado, a consciência o acusa, o seu coração clama por purificação, a sua fé é testada. Ele deveria arrepender-se do seu pecado, confessar o seu pecado, aceitar a disciplina e ser restaurado. Ele devia ouvir a voz da consciência, purificar o coração e fortalecer sua fé no perdão e no amor de Deus em Cristo Jesus. Mas quando ele rejeita essas coisas, ele endurece o coração, cala a consciência e começa a se defender. E para justificar o seu adultério, o seu roubo, a sua mentira, a sua arrogância ou qualquer outra coisa, ele apela para uma doutrina onde cabe o comportamento dele. Tipo assim, a doutrina de que Deus é amor, perdoa todo mundo. Existe um Deus que é muito bom. Esse negócio de inferno é conversa. Né? No fundo vai todo mundo para o céu. Deus é bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Esse negócio que Deus predestina o ímpio para a condenação e tudo. Aí vem, né? Vem, e começa a vir. No fundo, não estou dizendo que é geral, mas em muitos casos é simplesmente uma tentativa de acomodar a doutrina a seu estilo de vida. Porque quem é que quer viver e pregar uma doutrina que depõe contra ele mesmo, seu comportamento e sua maneira de viver? Então, o primeiro desvio geralmente é moral. O primeiro desvio geralmente é moral. A pessoa se desvia, ele perde o coração puro, a consciência boa e a fé autêntica e legítima. E uma vez que ele fez isso, ele vai então abraçar um evangelho, um ensino ou alguma coisa que possa justificar a sua maneira de viver e de ser. Então, essa é a primeira lição que nós tiramos aqui. Segunda, é a importância de vigiar o nosso coração. Porque isso que aconteceu com essas pessoas pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. Não tem nenhum de nós que está acima da possibilidade da corrupção do coração. O pecado de tal maneira nos corrompeu que mesmo naqueles de nós mais consagrados, ele ainda permanece e sua semente está sempre pronta a dar fruto. Como Martinho Lutero dizia, o pecado é como a barba, você faz de manhã e de tarde ela já nasceu de novo. Você tem que fazer todo dia, né? Às vezes 2 vezes por dia, eu não tenho esse problema. Mas outros que resolveram não ter barba, eles sabem do que é que eu estou falando, né? Então, todo dia, pelo menos 2 vezes, ele tem que fazer. Pecado é como a barba, dizia Martinho Lutero. Por isso, doutrina é importante, e eu não quero ser mal entendido nisso. Vocês sabem a importância que a gente dá à doutrina, especialmente na teologia reformada. Mas, às vezes, até nós, reformados, esquecemos que mais importante até é um coração puro, uma consciência limpa e uma fé não fingida. Eu prefiro estar com um crente, ainda que ele esteja equivocado teologicamente em alguma coisa, do que alguém que está ortodoxamente correto, mas há muito tempo abandonou uma consciência tranquila e cuja fé é fingida. Terceira coisa que a gente aprende aqui, que boa parte do trabalho pastoral é a admoestação de pessoas na igreja com respeito ao que elas acreditam e o que elas ensinam. É por isso que o Novo Testamento dá uma ênfase tão grande sobre o fato de que o pastor ele também é mestre e que alguém para ser presbítero ele precisa ser capaz de advertir e de ensinar. Ele precisa conhecer a boa doutrina. Pastores que não têm conhecimento doutrinário, que não se preparam teologicamente, eles não serão capazes de enfrentar gente assim.
Aliás, eles nem vão perceber que essas pessoas estão dentro da igreja. Quando ele abrir os olhos, os caras já tomaram a igreja dele. Já corrompeu a igreja em peso saiu, ele ficou lá sozinho, ele, a mulher e os 3 filhos. O resto foi embora com os falsos meios. Não é verdade? É só olhar a história da igreja, história recente. Quando o pastor abriu os olhos, o rebanho foi embora, com o falso mestre que estava dentro, um lobo, né? Que estava dentro, e ele não percebeu. Por que não percebeu? Porque ele não sabe discernir. Nunca deu importância para a doutrina, acha que doutrina é secundário. Então essa é uma parte do trabalho pastoral. É doutrinar a igreja, ensinar a igreja. O pastor também é mestre, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4. E a última coisa que eu queria tirar aqui como lição para nós, é que o objetivo do trabalho pastoral, do trabalho de liderança, de tudo aquilo que nós fazemos na igreja, nossas exortações, nossas correções bíblicas, é produzir na igreja, nos crentes, essas 3 coisas: um coração puro, uma consciência boa e uma fé não fingida. Então, quando você for preparar o seu sermão, você pensa nisso. É isso que efeito ou que resultado você quer do seu trabalho pastoral de pregador, de pastor, de conselheiro, de visitador? O que é que você espera produzir no seu rebanho? Essas 3 coisas. Que aquelas pessoas que estão debaixo da sua ministração, elas aprendam a necessidade de ter um coração sempre puro. Isso significa os motivos, né? Coração puro quer dizer motivos corretos. Uma consciência boa, a consciência é o pisca-alerta do Espírito Santo. Quando alguma coisa dá errado, o Espírito Santo, na consciência, toca aquela luzinha vermelha. Não despreze a consciência. O crente tem que aprender isso, que é a lâmpada do Espírito Santo no coração do homem, com frequência é a consciência dele. E a fé tem que ser autêntica, ela tem que ser genuína, ela não pode ser fingida. São essas 3 coisas que nós devemos buscar no ministério pastoral, desenvolver no meio da igreja. Isso é muito mais importante do que você conseguir emprego. Não estou dizendo que uma coisa vai contra a outra, mas estou pensando em termos de prioridade. O que é mais importante no ministério pastoral? É mais importante promover estas coisas do que a prosperidade das suas ovelhas. De que adianta você fazer prosperar gente de coração impuro, consciência culpada e de uma fé não fingida? De uma fé fingida, hipócrita. Que adianta isso, você falar de prosperidade para ele, falar de cura para ele, de saúde para ele, de libertação para ele, de guerra espiritual para ele, quando o que ele precisa é de conversão, de uma mudança profunda de vida. E nós deveríamos saber que boa parte dos problemas na igreja nasce exatamente disso, de corações que não foram purificados, consciências cauterizadas e de pessoas que fingem com relação à fé. E, portanto, esse tem que ser sempre o nosso alvo. O trabalho do pregador é meter aquela sonda na alma, né? Como a espada que vai fazendo a distinção. Essa é a tarefa do pregador. Pregar para as consciências, não para entreter seu público, mas pregar para a consciência, porque esse é o objetivo que Deus nos deu. Amém, irmãos? Um dos maiores perigos enfrentados por uma comunidade de fé é a figura do líder religioso que, embora possua um domínio das Escrituras e uma aparência de piedade, se afasta dos princípios bíblicos. Esses líderes podem ser carismáticos e eloquentes, mas suas palavras podem não ser acompanhadas por uma vida de obediência a Cristo. A Bíblia nos ensina em Tiago 3:1 que não muitos de vós sejam mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Essa advertência é um chamado à responsabilidade. Aqueles que ensinam devem fazê-lo com temor e reverência, cientes da gravidade do que estão transmitindo. Um estudo da história da Igreja revela que o desvio da verdade não é um fenômeno novo. Desde os tempos apostólicos, já havia deturpações que ameaçavam a pureza das verdades essenciais do Evangelho. Por exemplo, em Gálatas 1:6, Paulo expressa sua preocupação com a igreja na Galácia, que se deixava influenciar por um outro evangelho. Estou admirado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A situação é de alarmar, pois nos mostra que até mesmo os crentes mais zelosos podem ser induzidos ao erro se não estiverem firmemente enraizados na verdade da palavra de Deus. É fundamental que examinemos as características desses líderes desviados. Muitas vezes, eles se afastam da doutrina saudável,
priorizando a popularidade e a aceitação em detrimento da clareza do Evangelho. Em 2 Timóteo 4:3, Paulo nos alerta: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, acumularão para si mestres, segundo as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Essa passagem destaca a tendência humana de buscar aquilo que é agradável, ao invés da verdade que transforma.